Olá, tudo bem? Eu me chamo Maria, estou cursando agora de forma EAD o curso de Gestão Comercial e eu vim aqui hoje falar com vocês sobre questão de financiamento, né? Como vocês podem ver, eu já estou com o simulador habitacional aqui aberto da Caixa, só que a gente vai começar primeiro com alguns financiamentos que já foram simulados, que já estão prontos. Por exemplo, esse aqui que tem a tabela Price como base. Não sei se vocês sabem, mas tabela price é um tipo de amortização no qual todas as parcelas vão ficar iguais. Então, se eu descer aqui, ó, todas as parcelas são iguais, independente de seja a primeira ou que possa ser, né, a número 48, né? Sempre vão ser iguais os valores dela. Mas voltando aqui, essa aqui é a questão de um financiamento de uma pessoa de mais ou menos 28 anos. A linha de crédito que ela está utilizando é essa daqui. E no caso, o valor que ela queria contratar é esse e o valor da proposta que fizeram para ela é esse, 45.500. Ela vai pagar de forma mensal, né? Com a data de vencimento fixa, sempre vai ter um dia do mês que ela vai pagar. E no caso aqui vão ser 48 parcelas. O valor líquido dá mais ou menos R$ 44.135. Tem valor de seguro, tem valor de TAC, tem algumas coisas aqui. Só que assim, isso não é o que a gente está querendo. A gente está querendo olhar as taxas. A taxa de juros é de 1,08 ao mês, né? Tem aqui também a taxa de mora e de multa. Elas estão ao mês aqui, não estão ao ano, porque o pagamento dele é mensal, né? E aí aqui, se vocês derem uma abaixadinha, tem a quantidade de parcelas aqui, tem a data de vencimento dessas parcelas e tem o valor da amortização, né? E aqui também tem o valor dos juros e o saldo devedor dele. Essa aqui é uma simulação de financiamento. Voltando, todas as parcelas são iguais. Agora eu tenho um segundo exemplo para vocês, que seria também de uma pessoa de mais ou menos de 28 anos, né? Como vocês podem ver aqui. Pediu mais ou menos o mesmo valor, né? Também vai pagar mensal, também vai ter dia fixo, também são 48 parcelas, né? O valor líquido aqui, né, que seria o que vão emprestar para ela. E é o seguinte, aqui já é outro tipo de financiamento, porque a linha de crédito é diferente e também o indicador de cálculo, né? Se você der uma olhada aqui, as parcelas, elas são diferentes. Se a gente pegar aqui a primeira, ela custa 1.495, mas se eu der uma olhadinha na última parcela, ela custa 1.286, então tem uma pequena diferença ali. Nesse tipo de tabela aqui, os valores diminuem, né? São as mesmas 48 parcelas, mas os valores das parcelas vão diminuindo conforme o passar do tempo. Também trabalha com amortização, também tem juros, como todo financiamento, e também temos acesso ao saldo devedor. Então, aqui agora a gente vai falar sobre um financiamento para uma pessoa de 60 anos. Da mesma forma, está usando o indicador de cálculo e a linha de crédito aqui é igual ao anterior, né? Só que a diferença é a idade. Como a diferença é a idade, também tem diferença na taxa de juros. Isso acontece porque essa pessoa de 60 anos, ela tem mais histórico financeiro, então a gente vai conseguir ter mais acesso aos dados dela, se é questão de bom pagador, a questão, por exemplo, do score da pessoa, vai muito disso, da idade. Quanto mais idade, provavelmente melhor o score, e quanto melhor o score, melhor as taxas de juros. Aqui a questão da parcela, vencimento, amortização, tá tudo igual ao anterior, né? Muda a questão de valores ali da taxa de juros, mas no final é tudo a mesma coisa. Em relação aos documentos, né? Os documentos, por exemplo, esse aqui do Cicobi, eu não consegui ter acesso a quais documentos eles pedem, mas eu tive acesso aos documentos da Caixa, né? Documentação básica para solicitação de crédito. Aqui no caso, precisa da identidade e um comprovante de renda, porque como é que você vai pedir um financiamento se você não tem como pagar ele? Então você tem que comprovar que você tem uma renda que vai conseguir pagar as suas despesas fixas e também a questão da sua nova despesa, que agora seria o financiamento. Também dá para usar o FGTS, né? Dá para usar imóvel e tudo mais, e aqui tem mais algumas outras observações para vendedores, né? No caso aqui são compradores. Também a gente consegue aqui fazer uma simulação bem rapidinha do habitacional da Caixa, né? Aqui a gente coloca os nossos dados. E então, depois que eu preenchi os dados, eles me vêm com as opções aqui, né? Questão de qual que eu escolho para fazer o meu financiamento.
Vamos escolher aqui qualquer uma, só de cara para a gente chegar aos resultados, e aqui vão estar o valor do imóvel, o prazo máximo para esse parcelamento, né, o que eu posso escolher aqui alterar. Também consigo alterar o valor de entrada, o valor final do financiamento, né, que eles vão conseguir, a taxa de amortização, a prestação máxima. E aí aqui a gente vem para a questão dos juros, né? Aqui a gente olha, por exemplo, seria 7,41 ao ano, efetivos também. Tem o valor da primeira prestação, da última prestação, que aqui no caso vai ser a tabela, que seria, por exemplo, ao contrário da price, né? E aqui eu também consigo calcular a questão do custo efetivo e do seguro, né? Que eu também consigo escolher qual desses aqui é o melhor para mim. E é essa a forma do parcelamento, né? Eu já tinha feito um aqui anterior, ó. Se você der uma comparada de 7,41 a 7,66, nesse outro financiamento, dá 7,72 e 8%, né? São valores diferentes de juros. Mas a questão aqui das prestações de 620 e 186 dá uma diferencinha por causa do valor. Aqui também dá uma pequena diferença. E o que acontece para ter essa diferença de valores e de taxas, dependendo da idade? Depende muito da questão do seu histórico. Quanto mais novo você é, menos acesso ao seu histórico eles têm, porque você não tem histórico, porque você é novo. Quanto mais velho você é, mais histórico você tem, então eles têm mais confiança naquele histórico, né? Questão de pagamento e tudo mais. Vai implicar no mercado financeiro é a questão do desenvolvimento dele, né? Prestando dinheiro a juros menores, ele vai ter menos lucratividade, entre aspas, mas tem aquela segurança de receber aquele valor e tudo mais. E já referente a pessoas mais novas, por exemplo, no qual as taxas são maiores, isso vai implicar mais lucratividade. Só que a gente não pode pensar só no lucro, a gente também tem que pensar na movimentação, né? Então, para concluir aqui de forma bem rápida, em relação ao valor do dinheiro no tempo, tudo aquilo que se empresta, hoje, por exemplo, no valor de R$1.000, se você for devolver daqui a 6 anos no valor de R$1.000, ele vai ter perdido o seu valor. Então, a gente empresta também com uma questão de juros, né, que é o que o financiamento faz, e também tem aquele negócio, se você está precisando de dinheiro, não custa nada eu cobrar em cima daquilo, já que você está tendo uma necessidade. Em relação às principais diferenças que eles aplicam para cada perfil, é a questão da idade e da documentação. As taxas são diferentes, é capaz até que o atendimento seja diferente, propostas sejam diferentes, né? E é isso, né? Basicamente uma pesquisa bem rápida que foi feita, de acordo com o que se pedia na atividade de percurso 2.